Vamos abrir em 1 Samuel 13. Capítulo 13, versículo 8. Começa assim: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Amém, até aí. Então, o que Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos tempos, mediante algumas situações que eu tenho vivido, foi exatamente a palavra precipitação. Aqui a gente viu uma passagem bíblica onde Saul, ele acaba tomando uma atitude precipitada, colocando a carroça na frente dos bois, ao invés de tomar uma atitude na qual ele deveria ter tomado, na qual era um mandamento do Senhor para a vida dele. E o que a pastora já começou aqui a introduzir, o que o Fabiano começou a introduzir, em relação ao tempo e o modo. Sábio é aquele que sabe discernir o tempo e o modo das coisas agirem. E a maneira na qual a gente tem que agir. Saul aqui, ele não soube discernir o tempo e nem o modo como Deus queria agir. Samuel, ele não demorou apenas porque ele foi imprudente ou porque ele estava fazendo alguma coisa e não chegou onde ele deveria chegar no momento certo. Mas o tempo que Samuel demorou para chegar era o tempo de Deus. Era o tempo de Deus para que o holocausto fosse feito. Só que Saul, ele se precipitou. Saul, ele foi fazer aquilo que não cabia a ele a fazer. Ele infringiu o mandamento do Senhor. Porque o mandamento de Deus é que só apenas o sacerdote ele poderia oferecer o holocausto. Só apenas o sacerdote. Só que Saul, por ele ter visto as circunstâncias estarem adversas, por ele ter visto ali que os filisteus poderiam estar subindo sobre o povo de Israel, por ele ter olhado e visto que a situação não estava da maneira como é que ele queria e como ele imaginava que tivesse, ele se precipitou. E muitas das vezes, somos nós na mesma situação. Quando a gente se depara com uma situação que a gente não está acostumado a ver, ou quando a gente está passando por situações que a gente não está acostumado a passar, e as coisas estão adversas, as situações estão adversas, tudo está indo contra aquilo que você projetou, contra aquilo que você pensou. Somos nós que estamos nessa situação. E a gente não pode se precipitar. Hoje o que tem mais acontecido dentro das igrejas são pessoas que se precipitam e tomam atitudes erradas por causa que estão vendo as situações indo contrárias àquilo que elas pensam que é a vontade de Deus. E elas se precipitam, tomando atitudes precipitadas. E toda precipitação, ela gera uma ruína para a nossa vida. Quando eu escutei isso a primeira vez, isso marcou meu coração. A pastora, uma vez conversando com a gente, ela falou assim, precipitação gera ruína. E toda vez que a gente toma uma atitude ou um passo que Deus não está direcionando, ou que Deus não está na frente, a gente se precipita disso. E isso gera uma ruína tremenda para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Tudo pode ser jogado por terra, através de uma palavra que você fala, através de um passo que você dá errado, tudo pode cair por terra. Tudo aquilo que você galgou, tudo aquilo que você conquistou em Deus durante anos,
durante o tempo que você se converteu, através de uma atitude, através de um passo que você dá errado, você pode jogar tudo por água abaixo. E depois você tem aquele processo de ter que reconstruir tudo novamente, colocar tudo no lugar novamente. E aqui, Saul, por ele não discernir o tempo e o modo das coisas como funcionavam, ele acabou se precipitando. O tempo e o modo de Deus agir não é o nosso tempo e não é o nosso modo de agir. Às vezes, o tempo de Deus para a minha vida não é o tempo de Deus para a vida do Bruninho. E assim, prossegue. Às vezes, o modo de Deus agir na minha vida não é o modo de Deus agir na vida do Bruninho. A maneira como Deus age através da vida dele e na vida dele. Então, nós precisamos ter esse discernimento do tempo e do modo como Deus age e como Deus quer fazer na nossa vida. E isso só é gerado através de uma intimidade com Deus. Isso só é gerado através de relacionamento com Deus. Talvez você está aqui e você tomou um passo precipitado na tua vida. Você se precipitou mediante alguma situação, algum ato que você precisava tomar, e ali você não consultou a Deus, e por causa disso você se precipitou. E hoje você está aqui, tentando reconstruir, tentando voltar ao início, tentando voltar ao primeiro amor, a essência que você perdeu, a característica de adorador que você perdeu. Talvez você está aqui assim, porque você se precipitou. Você falou alguma coisa para alguma pessoa que você entristeceu, e isso gerou uma ruína, gerou consequências para a sua vida. Então a gente precisa saber a maneira, o tempo e o modo. O modo é algo que Deus ele faz não para poder satisfazer os nossos desejos, mas sim nos preparar para tudo aquilo que Ele tem preparado para nós no porvir, na vida eterna. Deus, Ele quer que a gente seja abençoado aqui nessa terra? Quer. Deus, Ele quer que pessoas tenham o casamento restaurado. Deus, Ele quer que pessoas tenham uma vida financeira estabilizada. Deus quer que a gente tenha todas essas coisas. Só que o primordial e o principal de Deus é mudar isso aqui nosso. É isso aqui. De repente você está aqui e você já viu pessoas que entraram depois de você, tendo o casamento restaurado, e você está ainda esperando uma restauração de Deus. Mas Deus é mau por causa disso? Não. É porque Ele precisa primeiro cumprir o propósito dEle na tua vida. Ele precisa primeiro mostrar para você e trabalhar no seu coração aquilo que é necessário. Ele precisa fazer de você um verdadeiro adorador. E não dar para você aquilo que você apenas quer, ou apenas aquilo que nós queremos, os nossos desejos. Não, Ele quer trabalhar em nós o nosso caráter, o nosso coração. Por isso que o modo de agir de Deus comigo, com você, com qualquer outro aqui, é diferente. Porque cada um tem uma dificuldade, cada um tem áreas do coração que precisam ser tratadas, áreas do caráter que precisam ser tratadas. Então Deus, Ele age de um modo diferente com cada um. E o tempo de Deus com cada um também é de maneira diferente. Porque é o tempo de Deus para o teu coração ele ser tratado, para o teu coração ele ser aperfeiçoado. E a gente precisa entender isso. Não podemos nos precipitar com atitudes que vão contra aquilo que Deus estipulou para a nossa vida. Então, a gente precisa estar muito atento e discernir, ser prudente nas nossas escolhas. Ser sábio naquilo que Deus delineou para a gente seguir. A gente não pode sair por aí tomando atitudes sem consultar a Deus, sem primeiro falar com Deus. Porque falar com Deus e colocar as coisas diante de Deus é agir prudentemente. Ao contrário disso, é agir precipitadamente. E Deus ele não quer que o povo dele haja mais dessa maneira, precipitado, tomando atitudes precipitadas. Porque isso gera consequências, gera ruínas na nossa vida espiritual. Talvez tem coisas que a gente passa, coisas que nós passamos,
que são consequências de palavras que nós falamos precipitadas, de atitudes que nós tomamos precipitadas. Isso tudo gera consequência na nossa vida espiritual. Isso tudo gera consequência na nossa vida, no nosso relacionamento com outras pessoas. Tudo isso faz parte. Porque somos precipitados. Porque vemos as circunstâncias, vemos as coisas não estarem a favor de nós, e a gente quer mover segundo o nosso eu, segundo a nossa vontade. E a gente acaba se precipitando. Aqui, Saul, a palavra de Deus fala assim, ó. Samuel ele vira para Saul e fala assim: agiste nesta mente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul ali ia ser colocado sobre Israel como rei para sempre. Ia ser estabelecido o reino de Israel através da vida de Saul. Só que a atitude dele precipitada fez com que o reino de Deus fosse tomado dele. O reino que Deus daria para ele fosse tomado dele. E muitas das vezes, a gente, por não ver as circunstâncias agindo de maneira como a gente quer que aconteça, a gente toma atitudes erradas, e aquilo que Deus ia falar para a gente assim, ó, hoje mesmo eu ia te dar isso. Hoje mesmo eu ia fazer isso na tua vida. Mas, por você ter se precipitado, por você ter murmurado, por você não ter feito aquilo que eu queria que você fizesse, isso foi tirado de você. Isso que eu ia te dar hoje, ia entregar nas tuas mãos hoje, foi tirado de você. E nós temos o exemplo na palavra de Deus de um homem que foi precipitado, Saul, de um rei que foi precipitado, e também temos o exemplo de um homem que foi um homem prudente, que a Bíblia declara várias vezes que era um homem prudente. Davi, ele era um homem prudente, porque era um homem que tinha um relacionamento com Deus, era um homem que se importava com Deus. Era um homem que não estava ligando para aquilo que o eu dele levava ele a fazer, mas era um homem conduzido pelo Espírito Santo. Não era um homem carnal. Ele não era carnal, mas era um homem espiritual. Era uma pessoa que era movida por Deus. Quantos de nós aqui tomamos atitudes que, sem ao menos nós consultamos a Deus se aquilo ali é a vontade de Deus mesmo para a gente fazer ou não? Tomamos passos que a gente não sabe se é a vontade de Deus aquilo ali. A gente não tem resposta de Deus. Quando a gente fala em esperar em Deus não é ficar parado. Esperar em Deus não é ficar parado, mas é esperar Deus agir no nosso lugar. Então, esperar em Deus não é simplesmente não fazer nada. É só apenas colocar Deus para agir aquilo que a gente não pode fazer. Então, quando você não ouve a voz de Deus te direcionando, te dando um passo para aquilo que você tem que fazer ou não, meu irmão, é melhor ficar parado. É melhor ficar parado e deixar Deus agir. E deixar Deus fazer. Porque Ele sabe muito bem como Ele faz as coisas. Ele sabe muito bem, porque Ele tem o controle e Ele é soberano sobre todas as coisas. Todo o universo, tudo é regido por Ele. E nada sai do controle dEle. Nada, absolutamente nada sai do controle de Deus. Independente daquilo que você esteja passando agora, coisas que você tem pedido para Deus, coisas que você tem colocado diante de Deus, que você não tem visto Deus falar, ainda não responder, esteja certo que Deus está ouvindo a tua oração. Esteja certo disso. Mas ainda não é o tempo de Deus de agir. Ele precisa trabalhar no teu coração. Ele precisa trabalhar no meu coração. Ainda não é a maneira de Deus de agir. Talvez você pense de um jeito, Deus vai agir desse jeito. Deus vai manifestar a glória dele desse jeito. Mas Deus, Ele quer mover do jeito dele, da maneira dele. E a gente não pode se precipitar, colocando a carroça na frente dos cavalos. A gente tem que deixar Deus agir. A gente tem que deixar Deus fazer. Porque é Ele que sabe fazer as coisas. Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 15. É outro exemplo de Saul. Deus, Ele dá um mandamento, dá um direcionamento para Saul ali. E fala para ele subir contra os amalequitas e ali ele destruir todo o povo que estava sobre a face da terra. E Saul mais uma vez desobedece.
Saul mais uma vez desobedece a voz de Deus e aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Se precipitando, botando o eu dele na frente da vontade de Deus. Na frente daquilo que Deus queria que ele fizesse. Ali ele chega a relatar que, ele vira para Samuel e fala assim: Samuel, eu peguei o melhor da terra ali, os bois, as vacas, mas nós iríamos oferecer sacrifício ao Senhor. Talvez a gente ache que só pelo fato de as coisas, Deus, mas isso que eu estou fazendo aqui é bom, é legal e tal. Não tem nada a ver arrumar um emprego, não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver. Agora, esse é o tempo de Deus para a tua vida? Esse é o modo de Deus para a tua vida? É o capítulo 18. A Bíblia dá vários exemplos de homens que agiram de maneira precipitada. Ló foi um que estava ali com Abraão. Deus fazia prosperar todas as coisas para Abraão. E Ló, por estar junto, por participar ali, Deus fazia também que tudo que Ló fizesse também prosperasse. O gado de Ló, tudo de Ló prosperava. Mas chegou um momento que eles tiveram que fazer uma escolha. E ali, quando Ló olhou a planície de Sodoma e Gomorra, que ele olhou, que ele viu que era farto, que era tudo bom, que era tudo maravilhoso, ele fez uma escolha. Só que antes dele fazer essa escolha, ele não consultou o Senhor para saber se era a vontade de Deus ele ir para lá ou não. E uma atitude, uma escolha que Ló teve, precipitada, gerou depois consequências terríveis para ele, situações terríveis aconteceram, que depois ele, pela intercessão de Abraão, ele foi tirado de lá. Mas por Ló ter visto aquilo que era bom, que era agradável, ele escolheu aquilo dali. E muitas das vezes a gente olha para algumas coisas, para algumas situações. Vou dar exemplo aqui de uma porta de emprego. A gente fala assim: poxa, caramba, vou ganhar bem, vou ter vários benefícios, várias coisas que eu vou poder ter ali que eu não tinha em outro emprego, ou eu nunca tive. Só que esse emprego ele vai fazer você chegar atrasado na casa do Senhor, ou ele vai te tirar dos cultos. E ali é algo tão bonito, tão tremendo, tão maravilhoso. Aí você acaba tomando uma atitude precipitada, porque você tomou uma atitude sem consultar o Senhor e apenas com olhos carnais, apenas olhando para aquilo que você estava vendo, a situação que você estava vendo. Isso gera ruína na sua vida espiritual. Isso gera algo tremendo. Isso gera algo que você, para recuperar depois na sua vida espiritual, você demora muito tempo depois. Muito tempo. E Esaú foi uma outra pessoa que precipitou também, por estar ali de acordo com a necessidade, tinha uma necessidade ali de se alimentar, de comer, de se fartar ali naquele momento. Ele vai e vende a primogenitura dele para o seu irmão Jacó. E ali, pelas necessidades do dia a dia, por ele não estar vendo as coisas irem de conformidade com aquilo que ele queria, ele tomou a atitude precipitada e vendeu a primogenitura dele. E depois, nem com lágrimas, ele conseguiu recuperar aquilo ali. Precipitou. Se precipitou. E o que não pode acontecer hoje com a gente é nós tomarmos essas atitudes precipitadas. Deus, ele quer levantar um povo, e ele tem levantado aqui nesse lugar, pessoas fiéis a Deus, pessoas que buscam viver de maneira completamente diferente daquilo que o mundo nos traz, da proposta do mundo. É isso que Deus quer que a gente viva, cara. É isso que Deus quer que a gente viva. Se encaixe nisso. Se encaixe nisso. Se você ainda não vive isso, se encaixe nisso. Tente se encaixar, busque a Deus. Tente se enquadrar nisso, naquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, naquilo que é querer de Deus para a tua vida. Você não pode viver nessa terra aqui com uma vida sem propósito. Você precisa cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Você só vai ser feliz. Nós só vamos ser felizes se a gente viver o propósito de Deus para a nossa vida. Se a gente viver aquilo que Deus quer para a gente.
Não adianta a gente saciar os desejos do nosso coração, os desejos da nossa carne. Isso não vai nos fazer feliz. Isso não vai nos fazer feliz. Apenas vai nos fazer feliz viver a vontade de Deus, viver o propósito de Deus. Só isso vai fazer a gente feliz. Só isso vai fazer a gente se alegrar aqui nessa terra. Só isso. Nada mais. Nada mais. Nada mais vai nos dar prazer. Nada mais vai nos trazer essa alegria plena, essa plenitude. Só viver a vontade de Deus. Só viver a vontade de Deus. E se você não se enquadrar nisso, você está espectador. Está olhando Deus se manifestar, está olhando Deus fazer, está olhando Deus se movimentar e não participa. E não está junto. Não está vivendo as maravilhas de Deus, não está vivendo a alegria de ter uma vida com propósito, de ter uma vida com Deus. Está apenas como um espectador nessa geração. E eu fui para o retiro com isso no meu coração. Falei assim, Deus, eu não quero ser um espectador nessa geração. Eu não quero, eu não me conformo em ser apenas um. Até porque pessoas lá atrás deixaram um legado para mim. A palavra de Deus é um legado. Os profetas, todos aqueles que passaram lá atrás, deixaram um legado para a gente hoje. Nós temos um legado hoje, porque homens e mulheres de Deus lá atrás conduziram a vida deles prudentemente. Não se precipitaram em deixar de viver aquilo que Deus tinha para a vida deles, mas conduziram a vida deles prudentemente. Tiveram um relacionamento com Deus, levaram outras pessoas a amarem a Deus. Quantas pessoas nós temos levado a amar a Deus? Quantas pessoas olham para você hoje e podem falar assim, eu tenho você como referencial hoje, nessa terra de Cristo. Quantas pessoas têm o teu exemplo como alguma coisa hoje? Qual o teu legado? O que você vai deixar para outra geração? O que você vai deixar para a próxima geração? Será que eles vão olhar para trás e vão olhar para você e vão falar assim, eu não posso agir como ele agiu? Ou ele vai olhar para você, para mim, e vai falar assim, eu tenho que agir como ele agiu. Ele foi prudente. Ele buscou o Senhor todos os dias da vida dele. Ele se entregou para Deus todos os dias da vida dele. Vamos ser espectadores nessa geração? Eu não me conformo com isso. O desejo do meu coração é que você também não se conformasse com isso. É que fosse gerado algo muito forte no coração de vocês em não se conformar com esse gigante. Porque quando Golias estava ali de frente para o povo de Deus, frente para o povo de Israel, Saul, ele ainda era rei. Saul, ele estava ali. Só que ele era precipitado. Ele não tinha comunhão com Deus. Ele estava ali e Golias se levantando contra o povo de Deus. E eles estavam ali como apenas espectadores, olhando Golias se levantar, olhando o gigante se levantar. E hoje o mundo para a gente é o nosso gigante. E o mundo se levanta contra a igreja. Só que nós somos a luz. As trevas se levantam, mas nós somos a luz. E a gente não pode deixar que as trevas nos encubram. E Golias ali se levantou e Saul ficou como espectador. Só que precisou chegar um prudente ali para poder se levantar. Alguém que não se conformou em ser um espectador, em ver se levantarem contra o povo de Deus, mas se colocou ali. Falou assim, quem é esse que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse que está afrontando o exército de Deus vivo? Ele não se conformou. E a mesma coisa temos que ser nós nessa geração. Não se conformar. Não agir como espectadores. Ficar sentados, parados, inertes. Em vez de ser participantes. Sede participantes. Isso foi uma ordenança do apóstolo Paulo. Sede participantes. Não fiquem olhando. Saiba discernir o tempo. Saiba discernir o modo, a maneira como Deus age.
E isso vocês só vão conseguir se vocês tiverem, se nós tivermos uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus.